Daniel atravessou a sala antes que alguém entendesse o que estava acontecendo. Ele tomou o controle do projetor da mão de Laura, apertou o botão e apagou o slide no meio da frase. A tela ficou preta. O som do clique ecoou mais alto do que deveria. Em seguida, ele ergueu um e-mail impresso e declarou diante da diretoria e de um cliente estratégico sentado ao fundo que Laura havia roubado o projeto. Alguns colegas levaram a mão à boca, outros abaixaram os olhos. O cliente cruzou os braços. Laura tentou dizer "eu não", mas a voz falhou. O papel tremia levemente na mão dele. O nome dela estava ali, abaixo do texto da proposta. Daniel colocou o documento sobre a mesa central, como se estivesse depositando uma prova criminal. Era público. Era definitivo. Era humilhante. Se histórias assim te prendem até o último segundo, considere se inscrever. Aqui, a verdade sempre aparece, mesmo quando demora. O cliente olhou novamente para o papel. Se aquela acusação fosse confirmada, Laura poderia perder tudo ali mesmo. Mas por que Daniel parecia tão preparado para aquele momento? Daniel exigiu que o e-mail fosse projetado na tela. Ele queria que todos vissem. O administrativo conectou o sistema e o registro apareceu. Envio feito horas antes da reunião, autoria vinculada ao login dele. A sala começou a respirar diferente. Laura sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela conhecia aquele projeto em cada detalhe, cada planilha, cada gráfico, cada madrugada. Daniel permaneceu em pé, postura rígida, como se estivesse protegendo a empresa de uma fraude. A prova parecia clara, mas Rafael, um analista de TI sentado ao fundo, inclinou levemente a cabeça. Ele não disse nada ainda, apenas observou o cabeçalho do e-mail. Algo ali parecia técnico demais para ser coincidência. Se o registro era tão sólido, por que Daniel estava tão apressado para encerrar a reunião? Rafael levantou a mão e pediu para ampliar o cabeçalho completo do e-mail. Daniel hesitou por um segundo. Curto demais para a maioria perceber, mas concordou. O projetor ampliou os metadados. Linhas técnicas começaram a aparecer. E então veio a primeira pequena fissura. O e-mail havia sido reenviado internamente segundos antes do registro oficial. Um encaminhamento silencioso dentro da própria rede. Daniel cruzou os braços. Disse que aquilo era normal, parte do fluxo interno. Alguns assentiram. Laura permaneceu em silêncio. A primeira sensação de alívio foi quase imperceptível, mas era frágil. Se houve reenvio, onde estava o envio original? O administrativo buscou nos arquivos antigos. Depois de alguns minutos tensos, encontrou um envio anterior. Mas o registro estava incompleto. Parte do log parecia corrompido. Daniel suspirou, como se estivesse cansado daquela perda de tempo. Ele disse que aquilo só provava a desorganização do setor. A diretoria começou a se inclinar novamente para o lado dele. Laura sentiu o chão desaparecer sob os pés. Aquela poderia ser a confirmação final contra ela. A tela mostrava dados truncados. Parecia impossível reconstruir a linha do tempo. Por um momento pareceu que a acusação venceria. Mas Rafael ainda não havia fechado a aba de auditoria do servidor. O que ele estava procurando? Daniel propôs formalmente que Laura fosse retirada do projeto até que uma investigação fosse concluída. Ele falou em ética, em reputação, em confiança. O cliente permanecia em silêncio. O diretor financeiro, Sr. Augusto, levantou a mão e pediu acesso direto ao servidor principal antes de qualquer decisão. Daniel tentou argumentar que aquilo atrasaria o cronograma. Mas Augusto não se moveu. A sala voltou a prender a respiração. Se o servidor revelasse algo diferente, o equilíbrio poderia mudar. Mas e se confirmasse a acusação? O técnico conectou o servidor ao telão. A busca avançou lentamente, linha por linha. E então apareceu um envio feito dias antes, da conta de Laura, para Daniel, com o projeto anexado e pedido explícito de feedback. A data antecedia qualquer registro exibido por Daniel. A sala murmurou. Daniel disse que aquele era apenas um rascunho, que a versão final era outra. O alívio voltou, mas ainda era instável.
Se era só um rascunho. Por que o conteúdo parecia idêntico? O técnico abriu o anexo do envio antigo. O arquivo carregou na tela. Era o mesmo projeto, mesma estrutura, mesmos gráficos, mesma proposta estratégica. O silêncio se espalhou lentamente. Daniel ficou imóvel. Laura não disse nada. Não sorriu. Não reagiu. A primeira quebra real havia surgido, mas ainda não era suficiente para encerrar o conflito. Por que restava uma pergunta maior? Se Daniel recebeu o projeto antes, por que decidiu acusá-la publicamente? E o que ele fez nos minutos anteriores à reunião? Sr. Augusto pediu 5 minutos de intervalo técnico. Ninguém saiu da sala. O cliente continuou sentado, observando. Daniel se aproximou da mesa lateral e falou baixo com o jurídico da empresa. Laura permaneceu em pé, mãos apoiadas na borda da mesa. Ela não se defendia. Não atacava. Apenas respirava com dificuldade. A tela ainda mostrava o arquivo original enviado por ela dias antes. Daniel voltou ao centro da sala e declarou que, independentemente da data do rascunho, o envio final oficial era o que valia juridicamente. Alguns membros da diretoria assentiram. A lógica corporativa parecia favorecer registros formais. A sala voltou a pender contra Laura. O alívio que havia surgido minutos antes começou a evaporar. Se o que vale é o registro oficial, então a manipulação técnica poderia não importar. Mas o técnico ainda estava conectado ao servidor, e havia um campo no log que ninguém havia aberto. O técnico acessou o histórico completo da conta de Daniel. A sala ficou desconfortável. Daniel cruzou os braços e disse que aquilo já estava se tornando invasivo. O log mostrou atividade normal durante a semana. Nada fora do padrão. O ambiente pareceu estabilizar. Alguns membros da diretoria começaram a trocar olhares como se estivessem prontos para encerrar o assunto. Laura sentiu o peso retornar. Aquela poderia ser a confirmação definitiva da versão dele. Mas Rafael pediu para verificar os últimos 15 minutos antes da reunião. O cursor desceu lentamente. E então apareceu um acesso remoto inesperado. Não era da máquina de Daniel. Era de um terminal secundário da própria sala de reunião. Se alguém entrou na conta dele minutos antes, quem estava com acesso físico ao computador? O técnico ampliou o log do acesso remoto. O horário coincidiu exatamente com o momento em que Daniel saiu da sala, minutos antes da apresentação começar. A atividade mostrava a abertura do e-mail antigo de Laura, cópia do conteúdo e reenvio interno. A respiração coletiva mudou. Daniel permaneceu imóvel. O técnico confirmou. O reenvio foi feito manualmente daquele terminal. Isso não era erro de sistema. Era ação humana. O julgamento moral da sala começou a se deslocar. Mas Daniel ainda tinha uma carta. Ele disse que qualquer pessoa poderia ter usado aquele terminal. E apontou que Laura chegou cedo naquele dia. O peso voltou a cair sobre ela. Se o terminal estava na sala, alguém poderia ter forjado tudo contra ele também. Mas havia algo mais no log. Um detalhe quase invisível. Daniel virou-se para o cliente e declarou que, diante da confusão técnica, a empresa assumiria o projeto internamente até que a responsabilidade fosse definida. Isso significava retirar Laura oficialmente da liderança. Ele formalizou a decisão na frente de todos. Era a segunda exposição pública, mais fria, mais calculada. Laura sentiu o estômago afundar. A acusação agora tinha consequência real. O cliente fechou a pasta lentamente. O técnico tentou intervir, dizendo que ainda havia dados pendentes. Mas Daniel afirmou que a reputação da empresa não poderia esperar. A pior injustiça estava acontecendo ali. Ela estava sendo retirada oficialmente do próprio projeto. Mas Rafael pediu a palavra pela última vez. Ele queria abrir o histórico de login do próprio terminal. Por que Daniel parecia tão apressado agora? O técnico abriu o registro físico do terminal da sala. Cada login tinha registro biométrico de teclado e assinatura de usuário. O acesso remoto feito minutos antes da reunião estava vinculado a um cartão corporativo. O nome apareceu na tela: Daniel.
Ele havia usado seu próprio cartão para acessar o terminal secundário. O silêncio foi mais pesado do que qualquer acusação. Não era teoria, não era interpretação, era registro físico. Daniel tentou argumentar que precisava revisar materiais antes da reunião, mas o log mostrava exatamente o momento da cópia do e-mail antigo. A sala inteira viu. Laura continuava em silêncio. Agora a pergunta já não era se ela havia plagiado, era por que Daniel faria aquilo, e ainda restava uma última camada. Daniel afirmou que havia apenas reorganizado arquivos para facilitar a apresentação, que não houve intenção de acusação falsa, mas a gravação interna da sala capturava áudio ambiente antes da reunião. O técnico abriu o trecho. O som mostrou Daniel sozinho na sala dizendo em voz baixa: "Agora ninguém questiona." O áudio não era uma confissão explícita, mas era suficiente. O cliente descruzou os braços. A diretoria evitou olhar para Daniel, mas ainda faltava a consequência formal. E o presidente da empresa ainda não havia falado. O presidente, Sr. Henrique, levantou-se lentamente. Ele recolheu o e-mail impresso da mesa. Pediu que Laura retomasse a apresentação. Sem discurso, sem acusação, apenas decisão objetiva. Daniel ficou parado. A sala voltou a se sentar. Laura caminhou até o projetor. Pegou o controle que antes havia sido arrancado. Ela não olhou para Daniel. O cliente abriu novamente sua pasta. A justiça ainda não estava completa, mas o colapso moral já havia começado, e a auditoria formal ainda estava por vir. Laura pegou o controle do projetor com as mãos ainda frias. A tela voltou a iluminar a sala, agora com o primeiro slide reaparecendo lentamente. Ela respirou fundo antes de falar. A voz saiu firme, não alta, não defensiva, apenas estável. O evento externo era simples. Ela continuou a apresentação do ponto exato onde havia sido interrompida. A reação emocional na sala foi quase imperceptível, mas real. Alguns colegas ajustaram a postura. O cliente inclinou-se para a frente novamente. O presidente permaneceu sentado, atento. Daniel ficou em pé por alguns segundos antes de se sentar no fundo da sala. Pela primeira vez ele não tinha controle do ambiente. Laura não mencionou a acusação. Não comentou o ocorrido. Não usou o momento para recuperar orgulho. Apenas apresentou dados, projeções, riscos e soluções. O silêncio agora não era constrangimento, era atenção. Quando terminou, o cliente fez 3 perguntas técnicas. Ela respondeu com clareza. O conflito público ainda pairava na sala, mas a percepção já não era a mesma. Se ela tivesse realmente roubado algo, conseguiria defender cada detalhe daquele projeto com tanta precisão? Ao final da apresentação, o presidente solicitou oficialmente que a auditoria interna fosse aberta imediatamente. O jurídico foi acionado ainda na sala. O evento externo foi objetivo. Abertura formal de investigação contra Daniel. A reação emocional veio em ondas silenciosas. Daniel ajustou o paletó, manteve a postura rígida, mas evitava contato visual. Os colegas começaram a se dispersar lentamente. O técnico entregou ao jurídico os logs de acesso, o histórico de login do terminal e o registro do cartão corporativo. E então, surgiu mais uma prova concreta. O sistema mostrava que Daniel havia acessado o servidor fora do horário comercial, na noite anterior à reunião. O detalhe não havia sido percebido antes. Laura observava à distância, sem interferir. Se ele havia acessado o sistema na noite anterior, estaria preparando algo além do reenvio do e-mail? A investigação estava apenas começando. 2 dias depois, a auditoria reuniu as partes novamente. O evento externo foi direto. Apresentação do relatório preliminar. O documento mostrava que Daniel não apenas reenviou o e-mail de Laura, mas tentou alterar a ordem cronológica no sistema, utilizando um script interno de manipulação de registro. Era técnico, frio, objetivo. A reação emocional foi coletiva. Não houve murmúrios, não houve exclamações. Apenas silêncio. Daniel tentou argumentar falha de sistema. O jurídico respondeu mostrando logs independentes de backup que confirmavam a tentativa manual. A verdade agora
Não era interpretativa, era verificável. Laura estava presente, mas não falou. A pergunta que pairava na sala já não era sobre ela, era sobre ele. O presidente anunciou a decisão formal. Daniel seria afastado imediatamente, enquanto a investigação disciplinar prosseguia. Não houve gritos, não houve aplausos. Daniel levantou-se, recolheu seus documentos e saiu da sala sem olhar para ninguém. O evento concreto foi simples. O agressor deixou o ambiente. A reação emocional foi densa. Alguns colegas desviaram o olhar quando ele passou. Laura permaneceu sentada. O cliente então tomou a palavra. Ele afirmou que o projeto seguiria conforme apresentado e que gostaria que Laura liderasse a implementação. Sem dramatização, sem discurso heróico. A consequência veio como decisão técnica. Mas havia ainda um último gesto que encerraria tudo. Após a reunião, o cliente aproximou-se de Laura no corredor. O evento externo foi objetivo. Ele ofereceu formalmente a liderança estratégica do projeto em nome da empresa contratante. A reação emocional dela foi contida. Um leve aceno de cabeça. Obrigada, quase sussurrado. Não houve celebração. Os colegas observavam à distância. A notícia espalhou-se internamente no mesmo dia. Mas Laura não comentou nas redes internas. Não enviou e-mail comemorativo. Não mencionou a acusação superada. A justiça havia ocorrido pela exposição da verdade, não pela humilhação reversa. Ainda assim, algo permanecia no ar. O ambiente corporativo nunca mais seria o mesmo. Na semana seguinte, a sala de reunião estava vazia. As cadeiras alinhadas. O projetor desligado. Laura entrou sozinha para revisar o cronograma inicial do projeto. O evento externo era simples. Ela ajustava datas e responsabilidades no mesmo local onde havia sido acusada. A reação emocional era interna, mas visível no modo como ela respirava lentamente. Sem plateia, sem acusação, sem defesa. A cadeira onde Daniel costumava sentar estava vazia. O ambiente parecia maior. Laura desligou a tela, recolheu o notebook e saiu da sala. A porta fechou com um som seco. Não houve discurso final. Não houve frase moral. A justiça não foi comemorada. Ela foi sentida. Se histórias assim mostram como a verdade pode emergir mesmo sob pressão, você já sabe o que fazer. Continue acompanhando. A sala permaneceu vazia. E o silêncio ficou.